Você sabe a diferença entre saber enfeites e saber enfeitar na dança de salão? Oi, eu sou Sheila Santos, professora de dança, e tô aqui para bater um papo com você sobre o universo da mulher na dança de salão. Já tem um tempo que as alunas me procuram para aprender os tão sonhados enfeites. A ideia é: Sheila, me ensina uns 2 ou 3 enfeitinhos que eu consiga me virar no salão. Pois bem, isso vem de um momento que a gente vem passando como mulher na dança, que a gente descobriu que os enfeites podem ser nosso começo de liberdade ou de expressividade enquanto dança com o par. As aulas de Lady Style, a gente emprestou esse nome da salsa se referindo às aulas para mulheres de uma forma geral, elas cresceram muito nos últimos anos. Isso tem sido sensacional, porque a gente ganhou muito espaço como professora e também as nossas alunas passaram a ter aulas onde elas podiam realmente estudar o seu movimento. Porém, às vezes, nessas mesmas aulas, a gente aprende enfeites prontos. Um enfeite referindo-se a um movimento. Aí começa o problema. As alunas chegam para mim e dizem: Sheila, eu aprendi o enfeite, eu até lembro dele às vezes, mas eu não consigo fazer. Eu vou te contar por que não consegue fazer quando o enfeite é muito pronto e muito fechado. Primeiro ponto, primeiro problema. Você aprende enfeite para determinado passo. Por exemplo, enfeite de Romário, enfeite de giro da dama. Só que aí nós temos uma deficiência antes disso, que é reconhecer o passo enquanto está fazendo com o cavaleiro. Nem sempre a menina sabe que está fazendo Romário quando está fazendo Romário. Nem sempre ela sabe que está fazendo o giro da dama. Ela só descobre às vezes muito depois. Ou ela passa uma música inteira tentando fazer o bendito do enfeite, achando que o cavaleiro deveria ter feito o passo e ele já fez 25 vezes e ela não viu nenhuma. Segundo problema, a gente aprende um enfeite que funciona em determinado espaço. Só que nem sempre eu tenho esse espaço. Então, por exemplo, eu aprendo a fazer esse braço aqui na frente. Aí, na hora que eu vou fazer o braço, o cavaleiro entra na minha frente. Ou um casal passa do lado e não consigo fazer. Ou o salão tá tão cheio que meu par nem me abre, quem dirá para eu poder achar espaço para fazer esse braço. Terceiro problema, eu não lembro os enfeites. Eu, particularmente, tenho muito esse problema. Eu não lembro, eu não decoro aquela sequenciazinha. E aí, quando eu chego no salão, vou dançar com o par, fico caçando na minha memória aonde é que eu enfiei aquele enfeite que eu aprendi em tal workshop. Por esses motivos e alguns outros, eu comecei a pensar que as minhas alunas precisavam aprender a enfeitar. Elas não precisariam aprender e decorar enfeites prontos. Isso poderia até acontecer em algumas aulas, isso não é um problema. Mas ela precisava entender quais são as habilidades e o que o corpo dela tem que fazer, onde ele pode se mexer e enfeitar para conseguir usar isso na dança um pouco mais com a própria cara e usando o que ela tem em mãos. E aí eu vou te dar algumas dicas para você refletir comigo sobre isso e a gente fala de novo em um outro vídeo um pouquinho mais sobre esse tema, porque ele é bem vasto. Se eu penso que enfeitar é fazer um movimento com alguma parte do meu corpo que esteja livre enquanto eu estou fazendo o movimento com o cavaleiro, eu já começo a não precisar só de uma parte do meu corpo. Então, se eu só sei enfeitar com o braço, ou só sei enfeitar com a cabeça, ou só sei enfeitar com a perna, quando essas partes estiverem presas ou não puder usá-las, eu não sei fazer enfeite. Quanto mais partes do corpo eu tiver condições de mexer, eu tiver repertório de movimento, mais chances eu tenho de enfeitar. Outra coisa que eu posso prestar atenção é que espaço eu tenho para enfeitar. Aonde está o meu cavaleiro e onde ele não está. E ali eu vou perceber quais direções para onde eu posso usar essas partes que estão livres. Então, se o cavaleiro, por exemplo, está do meu lado, será que eu posso usar a minha frente, o meu lado, a parte de cima, a parte de trás? Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a ter mais possibilidades do que apenas uma que eu decorei e nem sempre funciona, ok? Aí você vai se tornar uma dama que começa a perceber as possibilidades de enfeite que você tem durante aquele movimento. Inclusive quando você realmente não tem essa possibilidade, porque isso vai acontecer em alguns momentos. A minha proposta é que você seja uma dama um pouco mais perceptiva e que você crie as oportunidades para usar enfeites que nem sempre precisam de ser decorados.
Eles podem ser criados por você naquela oportunidade. A maioria dos enfeites que eu faço e que as meninas tanto me pedem para ensinar, eu não lembro depois que eu fiz, porque ele aconteceu muito naquele momento, a partir de onde o cavaleiro me colocou, do que eu estava ouvindo da música, do espaço que eu tinha ao meu entorno, e aí ele acontece. Para isso, você pode treinar fazendo o quê? Usando o seu corpo de diversas formas, experimentando movimentos para diferentes direções, e aí quando você for dançar com o seu par, você vai ter a oportunidade de usar o que o seu corpo já gravou ou ele já experimentou de caminhos. Eu espero que você tenha gostado e que você reflita um pouquinho. Observa muito as mulheres que estão no salão e como que elas se mexem e onde exatamente elas usam os enfeites. Nem sempre elas usam naquele lugar esperado. Às vezes virar o corpo para se livrar do cavaleiro pode se tornar um enfeite lindíssimo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue nas redes sociais, que eu vou te dando um pouquinho mais de dicas e conversando com você. Me manda mensagem, a gente troca uma ideia. E eu espero que você seja cada dia mais uma incrível mulher que dança. Um beijo.